dia. Bom dia. Hoje vamos conversar um pouco sobre retentores extracoronários, que não são mais do que os grampos. Tá? Retenedor extracoronário é o dispositivo que vai efetivamente brindar ao sistema da prótese parcial removível a capacidade de retenção. Tá? Então são retentores extracoronários. Pela definição, né, são os componentes que têm como função resistir às forças de deslocamento que são aplicadas em cima da prótese. Existem dois tipos de força, né, que vão atuar em cima do conjunto da prótese parcial removível. Uma força vertical, né, que na verdade é deslocamento no sentido oposto, né, à fixação da prótese, e nesse momento é o grampo que vai evitar que haja esse deslocamento no sentido vertical, sabendo que a movimentação da prótese é uma movimentação composta, não unicamente no sentido vertical ou horizontal, né? Além da força vertical, tem as forças de deslocamento lateral, né? Que são as forças que causam mais problema na prótese parcial removível, né? Então a gente sempre tem que lembrar que toda força vertical ela deve ser direcionada para o longo eixo do dente. Por isso que o desenho específico de apoios e de nichos nos dentes tem que preservar sempre que haja essa distribuição de força no longo eixo do dente. Tá? Quando isso não ocorre, né, há uma descomposição das forças verticais, elas se tornam forças horizontais, e dessa forma você acaba lesando a estrutura remanescente, que seria a estrutura dental, que está servindo como pilar daquela estrutura de prótese parcial removível. Tá? Então, assim, a gente sabe agora que todas as forças laterais horizontais são as que causam mais problema em prótese parcial removível. Tá? A classificação. A gente pode classificar segundo a retenção e segundo sua forma de construção. Tá? Segundo a retenção, pode ser direta ou indireta, isso que a gente já viu no momento anterior. Direta, quando ela vai exercer a retenção praticamente no dente pilar, né? No dente que você vai usar como pilar para essa prótese parcial removível. No caso de uma classe 3, aqueles pilares que estão virados para o espaço protético. E no caso de uma classe 1, por exemplo, ou classe 2, que são extremidades livres, né? São aqueles que estão mais próximos do espaço protético, né? Então aqueles seriam os diretos. Os indiretos são aqueles que vão fornecer essa retenção, né, mais fora da posição do eixo de rotação da prótese, né? Então a gente tem dois tipos de retenção: direta, quando efetivamente em cima do longo eixo de rotação da prótese, e quando você avalia fora desse longo eixo de rotação, você tem a retenção indireta. Quanto à construção, eles podem ser fundidos, que é aquilo que a gente conhece, né? Por exemplo, o cobalto cromo, né? É uma liga, e você vai ter que fundir essa liga para poder copiar o formato do grampo que você quer, né? Tem os grampos adaptados, né? Que são grampos, são fios que já vêm pré-fabricados, e você vai adaptar aqueles fios, contornando eles sobre a estrutura de modelo em gesso, né? Isso é usado para a prótese provisória, tá? Então são os fios, a forma de adaptação dos fios sobre o modelo que já foi previamente determinado. E os combinados, quando você tem simultaneamente o fundido e adaptado na mesma prótese. Tá? Especificamente falando sobre o grampo, já a gente tem dois tipos de grampo. Ou é o grampo circunferencial, né? Ou é o grampo por ação de ponta, né? Só tem esses dois tipos de grampo. O circunferencial, ele se caracteriza por ter um abraçamento do pilar protético, né? Já o de barra, né, ele não tem esse abraçamento. Então, o circunferencial, ele funciona por flexão, né? A ponta ativa do grampo, ele vai flexionar sobre a área de retenção da estrutura protética do dente pilar, né? E a característica fundamental do tipo barra é que ele funciona por torção. Flexão e torção são situações completamente diferentes, mecânicas completamente diferentes. Tá? Então isso é o que caracteriza um grampo por retenção e um grampo por
abraçamento, aqui o circunferencial, e um grampo de ação de ponta ou barra. O circunferencial, ele tem um contato contínuo, então ele vai tentar abraçar, ele tem que abraçar toda a estrutura dentária, né? Então você tem um relacionamento de contato praticamente tanto do braço de retenção quanto do braço de posição. Quanto maior área ela cobrir, é melhor. Não existe grampo curto. Por que o grampo curto não funciona? Porque a flexão, por exemplo, da estrutura do grampo está relacionada com a extensão também, com a espessura do grampo. Se você tem uma espessura de metal pequena e curta, ele não tem capacidade de flexão. Então vocês vão ver no dia a dia, na avaliação de vocês, na clínica, né, vocês vão ver que muita prótese parcial removível chega para vocês no paciente. E quando você observa alguma das queixas do paciente, professor, a prótese não segura mais. E quando você vê o grampo, você vai ver um grampo curto e largo. Ele não tem capacidade de flexão, nunca vai ter capacidade de flexão. E a desculpa que quem confecciona a prótese, que na maioria dos casos, estando aqui na cidade, é protético que faz, ou dentistas que não conhecem a biomecânica do funcionamento da prótese parcial removível, eles se justificam em fazer isso, pensando em que eu vou fazer um grampo mais grosso para ele não quebrar. Se fazer fino ele quebra. Não, você tem que fazer da forma correta, né? O grampo ele tem uma estrutura tanto na sua espessura quanto na sua extensão, e isso vai fazer com que ele forneça a retenção adequada para a estrutura de prótese. A característica desse grampo circunferencial é que ele vem de oclusal para gengival. O que significa isso? Quando você tem uma estrutura dentária, a estrutura do grampo vem de oclusal para gengival. Então eu tenho um apoio que supostamente está aqui e ele vem de oclusal para gengival. Isso quer dizer, tudo bem? Tá? Ele vai de oclusal para gengival, sempre. O circunferencial sempre é assim, porque ele parte do apoio, né? E a partir do apoio ele vai descer de oclusal para gengival. E ele vai oferecer a retenção por flexão, mas é a retenção por flexão do terço final do braço de retenção. Tá? A gente não pode esquecer isso, que a flexão ocorre unicamente no terço final do braço de retenção. É a única porção, a única parte da prótese parcial removível que tem essa capacidade de flexar. Que o resto da prótese ela é rígida, tem que ser rígida, né? O grampo à barra ele já tem outro tipo de desenho, né? Ele tem um pequeno contato com a coroa dental, né? Vocês estão vendo no desenho aqui que ela já não vai abraçar, né? Tanto que ele não funciona mais por flexão, ele funciona por torção. Torção é mais ou menos isso daqui, olha para minha mão aqui, né? Ele faz o grampo por abraçamento, ele faz flexão, então o terço final ele movimenta, né? O grampo de tipo barra, por torção, ele faz esse movimento, ele vai girar, né? Isso aqui é torção, tá? Então é bem diferente a sua forma de ação. E qual a característica desse grampo? Ele vem ao sentido contrário, ele vem de gengival para oclusal. Essa é a característica, não? Ele vem da parte gengival para a oclusão, no sentido oclusal. E a retenção dele é por torção, diferente do grampo circunferencial que é por flexão, situações completamente diferentes, tá? Então todo grampo tipo barra ele sempre vem da área gengival para oclusal. E aqui, mesmo sendo um grampo diferente, com um formato diferente, ele tem que cumprir os princípios mecânicos de construção do grampo. Por exemplo, o que a gente vê muito na clínica do dia a dia? Se você vê, por exemplo, essa estrutura de braço de retenção, o que a gente encontra muitas vezes na clínica é um bracinho curto. E algumas vezes ele está coberto pela resina acrílica. Quanto mais resina acrílica estiver cobrindo a parte do braço, ele prende, ele evita que ele cumpra a sua função,
porque a resina vai prender ele completamente. Então, a forma de desenhar esse grampo. Da mesma forma, se você tem um grampo, por abraçamento, e esse grampo por abraçamento, ele é largo demais, e além disso, curto, ele não exerce a retenção, porque ele não tem capacidade de flexão. Isso falando do grampo circunferencial. Eu estou repetindo isso porque 99% dos casos que a gente recebe são assim. O grampo, o braço de retenção é curto, e é largo e é grosso. O que ocorre? A característica é que no primeiro dia da instalação, ele entra. E o paciente sente que pressiona muito. E aí, no coloquial, o paciente acha que isso é assim mesmo, né? Está pressionando. Para acostumar, né? Exatamente. Não, mas a gente se acostuma. Às vezes o profissional fala para o paciente, não, mas você se acostuma, daqui um dia ou 2 dias passa. Passa assim, por quê? Porque acaba deslocando o dente. Né? Entre o metal, que é rígido, e a estrutura dental cede. E aí começam os problemas. Por quê? Porque está induzindo força lateral em cima do dente. E aí vem uma outra consequência, que é a perda prematura da estrutura dental por causa de um desenho errado de prótese parcial removível. E aí vem a ideia do paciente, não, eu não uso a prótese parcial removível porque ela estraga meus dentes. Então, o paciente associa o fato de usar uma prótese parcial removível ao fato dele ter perdido os dentes. E de fato ele perdeu o dente por causa da estrutura. Mas não é por causa da estrutura em si, e sim pelo mau desenho da estrutura de prótese parcial removível. Então a gente salienta muito isso porque é aquilo que a gente vê na clínica todos os dias. Tá? Então, grampos curtos ou braços curtos e largos, eles vão fornecer uma pseudo-retenção no primeiro dia. E conforme vai passando o tempo, o paciente acaba perdendo, ou na verdade a prótese acaba perdendo essa capacidade de retenção. E aqui vocês estão vendo na parte mais superior, vocês estão vendo aqui o desenho do grampo circunferencial. Aqui é um circunferencial simples. Vejam que o desenho parte da área oclusal e se dirige em sentido à área gengival, né? Sempre a parte mais larga, né? A parte maior, no início da área oclusal, ele vai afunilando, ele vai diminuindo. Por quê? Porque a ponta tem que ser menor para que tenha capacidade de flexão, ela não pode ter a mesma espessura, tá? Diferente de um braço de oposição. O braço de oposição ele não flexa, ele não tem capacidade de flexão, então ele tem uma espessura igual a toda a sua extensão. Já no grampo, ou no braço de retenção tipo barra, ele vai no sentido desde cervical no sentido para oclusal, né? Estou lembrando mais uma vez que o grampo, o braço de retenção tipo barra, ele atua por torção, sendo que o grampo circunferencial por flexão, tá? Situações bem diferentes. Quais são os princípios fundamentais do grampo? Primeiro, ele deve fornecer fixação, né? O grampo como um todo, e o grampo tem a parte do apoio oclusal, o grampo tem o braço de retenção, o braço de oposição e tem o que denominamos placa proximal, né? Então esse conjunto de elementos eles vão fornecer fixação e apoio à estrutura da prótese parcial removível, apoio e suporte. Suporte através do apoio que descansa sobre o nicho que você preparou na estrutura dental, tá? A retenção, claro, toda a força que vai tentar deslocar a prótese durante a função, né? Essa força que vai tentar retirar a prótese, ela tem que ser minimizada ou zerada através da própria retenção que o grampo dá. Por exemplo, enquanto o paciente está falando, né, quando o paciente está se alimentando, está fazendo movimentos funcionais, a prótese, a tendência muitas vezes é sair pela própria impactação do alimento sobre a prótese. O alimento impacta na prótese, o paciente abre a boca e a tendência é soltar. É nesse momento que o grampo deve atuar. Na verdade, a ponta final do grampo circunferencial atua, né? Então, por isso que eu disse no início da aula, semana passada, semana retrasada, a prótese ela deve ser ativa na função. Ela só se deve ativar na função, mas no repouso, na não função,
ela deve ser passiva, né? Então isso é importante lembrar. A reciprocidade é feita pelo braço de oposição. Se sabemos que o braço de retenção, durante a inserção da prótese, né, essa ponta flexível vai passar pelo contorno vestibular da estrutura dentária, em algum momento ela vai ter que passar pela área, né, de retenção. É nesse momento que o braço de oposição deve fazer o sentido oposto na movimentação daquela força, para evitar que haja movimentação lateral daquela estrutura dental. Então não existe braço de retenção sem braço de oposição em qualquer sistema, tá? Não existe braço de retenção sem braço de oposição. Em alguns tipos de grampo que vocês vão ver, provavelmente vocês não encontrem o braço de oposição, mas com certeza existe um apoio mais largo, um pouco maior do que convencional, e esse apoio muitas vezes funciona como braço de oposição, tá? Mas existe sempre as duas situações juntas, é um braço de retenção com seu braço de oposição. Para quê? Para minimizar a carga lateral que a função do braço exerce durante a inserção da prótese, né? Isso é importante lembrar. Estabilidade. Estabilidade seria a força que vai se opor aos movimentos laterais da prótese, né? A gente sabe, numa classe 1, por exemplo, numa classe 1, extremidade livre bilateral, onde você tem uma grande possibilidade de movimentação lateral-lateral, você precisa ter uma estrutura de prótese parcial removível que evite essa movimentação lateral-lateral, que é a pior movimentação que tem, exerce força sobre os remanescentes. O abraçamento adequado, né? O grampo circunferencial, por exemplo, ele tem que quase abraçar 180 graus a estrutura dental. Ela não pode ser curta, porque não vai conseguir fazer com que haja uma estabilidade adequada e retenção adequada se ela for menos do que precisa ser. Então existe uma medida exata para poder determinar a extensão tanto do braço de retenção quanto de oposição de um grampo circunferencial. A extremidade ativa do braço de retenção sempre vai ser o final, o terço final do braço, né? E a extremidade do braço de oposição, a diferença do braço de retenção, ela não termina de forma afunilada. A ponta final do braço de retenção termina dessa forma. Por quê? Porque isso aqui permite que haja flexão do metal. A ponta final do braço de oposição é arredondada, completamente diferente. Por quê? Porque não há capacidade de flexão. Tá? E a passividade, o que significa a passividade? Né? Que o sistema, quando está posicionado em cima do seu pilar protético, ele não deve exercer força. Você colocou a prótese na boca. Se o paciente dizer para você, doutor, estou sentindo que está pressionando, é porque ele está ativo na não função, é errado. Você não pode ter ativação, não pode ter força empurrando o dente. Tá? Então, no momento que ele está posicionado, o paciente está sem função efetiva, sem mastigação, o grampo ele não pode pressionar. Ah, professor, mas tem o braço de oposição. Mesmo assim, você pode ter o braço de oposição, mas ele deveria estar passivo. Ele não deve estar sendo ativado pela força contralateral do braço de retenção. Então isso é importante, ele tem que ser passivo na não função. Estando não no momento de alimentação, o grampo não deve exercer força em cima do pilar protético. Quando você não tem a reciprocidade, então unicamente o braço vai atuar e desloca o dente para um lado, né? Quando você tem a reciprocidade, você vai ter que, conforme o grampo desce, a área lateral, que é o braço de oposição, mantém o dente na posição. Tá? Então isso é importante. Se o grampo está descendo e eu não tenho o braço de oposição, o grampo vai empurrar o dente, força lateral, certo? Se eu tenho o braço de oposição descendo junto, ele mantém a estrutura em posição. Tá? No momento de entrar em área retentiva, o braço de oposição vai anular a força lateral e mantém a estrutura em posição. Eu posso ter braço de retenção e braço de oposição nas estruturas de grampo. Posso ter dois braços de oposição também. O que eu não posso ter são dois braços de retenção. Tudo bem? Porque um tem que se opor à força do outro. Mais uma vez,
Não posso ter dois braços de retenção, mas posso ter sim dois braços de oposição. E em que caso eu colocaria dois braços de oposição? Estabilizar o dente. Para poder estabilizar o dente. Por exemplo, você tem uma estrutura dental que está comprometida periodontalmente. Você está fazendo tratamento periodontal naquela estrutura. Vamos pensar em mobilidade grau 2, por exemplo, e você precisa usar esse pilar. Então você usa dois braços de oposição para poder estabilizar a estrutura, né? Isso é importante. Professor, essa é a splintagem, né? Os dois braços de oposição. Não, a splintagem, como termo geral, é união. União, tá? União. Splintagem significa união. A consequência da splintagem é ter uma menor movimentação, certo? Splintagem está muito mais direcionado para a prótese fixa. Por exemplo, você tem 4 unidades anterior-inferiores, 4 incisivos. Eles estão com mobilidade grau 3, por exemplo. E você está fazendo tratamento periodontal. Dentro do estabelecimento do seu tratamento, você pode precisar splintar os 4 dentes, unir os 4 dentes, para que os 4, em conjunto, aguentem de uma forma melhor a força de movimentação durante a mastigação, fonação. Então, nesse caso, você vai splintar os dentes. Splintagem, união. Em PPR, a splintagem existe também, né? Você pode, por exemplo, querer usar esses 4 pilares que estão com mobilidade grau 2 para uma estrutura de prótese parcial removível. Você pode splintar os 4 com resina composta e, ao mesmo tempo, usar um apoio indireto, que é o apoio tipo Kennedy, que é contínuo de Kennedy, né? Para poder splintar. Tudo bem? Então você vai unir o conjunto. Na verdade, se você tem, por exemplo, vários postes onde a sua fixação na terra for um poste menor na parte interna, você pode uni-los, né, para poder ter resistência ao deslocamento. Então esse é o princípio da splintagem. Se usa mais para fixa, mas também para parcial removível. Abraçamento adequado, 180 graus. O grampo circunferencial, né, circunferencial simples, que é o exemplo clássico, ele deve tentar abraçar os 180 graus da estrutura dental, tá? Então é importante que ele tenha extensão, tá? Ele tem que ter extensão. Quais são os seus elementos? O braço de retenção, tá? Que não necessariamente é sempre por vestibular, não necessariamente um braço de retenção de um circunferencial é todo pela vestibular. Você pode colocá-lo também por lingual, dependendo do grau de retenção que você tenha, tá? Às vezes os segundos molares inferiores, porque o pessoal perde primeiro os primeiros, né, molares, o segundo molar ele fica mesioangulado, angulado para lingual. Então você tem uma área efetiva, uma área maior de retenção na área lingual. Nesse momento você pode optar por trocar a posição do braço. Você coloca o braço de retenção por lingual e o braço de oposição por vestibular, tá? O que você deve sempre respeitar é que tem que ter um braço de retenção e um braço de oposição. O conector menor seria a sequência do apoio em sentido gengival que vai manter unido tanto o braço quanto o apoio. Vamos ver isso aqui. Você tem, por exemplo, o apoio aqui. Você tem o dente aqui. Foi feito o apoio aqui. Desse lado sai, por exemplo, o braço de oposição. Desse lado aqui sai o braço de retenção, aqui visto de distal, né, por exemplo, né? E tem a estrutura que desce aqui em conjunto, né? O metal, tudo isso aqui é metal. E a estrutura que desce do apoio em sentido oclusal denomina-se conector menor. Ele desce e vai mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Quando estamos trabalhando em área interproximal, aparece, por exemplo, aqui, aparece a placa proximal. A placa proximal não é mais que uma placa de metal. Você vai preparar a estrutura dental e você vai fazer uma placa de metal aqui e uma plaquinha de metal aqui. São as placas proximais, tá? Essas placas proximais devem ser paralelas entre si, tá? São placas proximais. Você vai evitar que haja movimentação da estrutura dental com a placa proximal e auxilia também na retenção. Vamos pensar, por exemplo, numa classe 3, que é intercalar, certo? Classe 3 intercalar. E agora vamos pensar numa classe 1, extremidade livre.
bilateral. Na classe 3, se eu tiver uma classe 3 com 4 modificações, 4 espaços idênticos, né? Classe 3, modificação 4, por exemplo, tem 4 espaços idênticos. Cada espaço idêntico tem 2 placas proximais. Todo mundo entende isso? Imagina que eu tenho um arco aqui, eu tenho dente aqui, falta. Se eu tenho essa classe 3, eu tenho uma placa proximal aqui, certo? Tem outra placa proximal aqui, tem uma aqui, tem outra aqui, outra aqui. Tenho várias placas proximais. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas proximais. Se eu tiver uma PPR de extremidade livre, eu tenho 2 placas proximais, tá? Por que eu explico isso? Em qual das duas condições você tem mais dificuldade de ajuste? E por quê? Na primeira. Aqui. Todo mundo concorda? Porque você tem várias áreas que devem ser paralelas entre si. Tudo bem? É mais dificultoso de ser feito. Porque você tem que acertar as 8. Se uma delas não for paralela, a PPR não entra. Simples. Aqui já é diferente, porque você tem só 2 placas proximais e não tem a placa no sentido contralateral. É mais fácil de ajustar, de encaixar a armação de metal. Então, por exemplo, só que aqui, se eu tenho essas 8 paredes paralelas entre si, você tem 8 placas que entram simultaneamente. Melhora a retenção também, por área de contato. E aqui já não, porque você tem menos placa de contato. Essa é a lógica. Por isso é que uma prótese dentro suportada, ela pode ter uma retenção maior, que não é só oferecida pelo grampo, pela ponta flexível do grampo. Ela também está em função do número de placas proximais que você tem, diferente da condição de uma classe 1. Então, mecanicamente, você tem uma área desfavorável para a movimentação, mas tem uma facilidade para ajuste. E aqui é o contrário. Você tem uma alta retenção pelo número de placas, mas tem uma dificuldade para ajustar. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Tá? Vamos continuar. Quais são as características do braço de retenção? Você precisa localizar de forma correta onde o grampo tem que ir. Tá? Todo mundo erra nisso. A localização do grampo, né, vai ser sempre no terço médio e cervical da estrutura dental. O que significa isso? Você vai dividir a estrutura dental em 3 terços. Como vocês estão vendo no desenho aí. 3 terços. Então, no caso do circunferencial, né, a localização vai estar sempre no terço médio e cervical. Essa área. Ele nunca está por cima. Então eu tenho mais ou menos essa situação aqui. O grampo sempre vai estar no terço médio e inferior, certo? Sendo que a ponta flexível vai no terço inferior, naquela área onde você tem a retenção. Então, se eu for pensar, por exemplo, num equador protético ideal para esse desenho daqui, meu equador protético deveria ser assim, certo? Todo mundo entende isso? Esse seria o equador protético ideal para esse grampo. Ideal. Não necessariamente aquilo que você vai encontrar. Não necessariamente aquilo que você vai encontrar. Quando você faz desenho, você vai pintar, você vai desenhar a estrutura do modelo, mesmo que você encontre um equador protético fora do ideal, você tem que desenhar da forma correta. Tudo bem? Esse é o princípio, o início do princípio de desenho. Você vai desenhar os equadores protéticos
E pode ser que esse quadro protético daquele pilar dentário não seja o ideal para você, mas o desenho da armação que você faz por cima dele tem que ser o ideal. Porque a partir daí você sabe quais são as áreas que você vai precisar desgastar. Tá? Então vamos aqui. Então esse aqui no caso do circunferencial. No caso da ação de ponta é a mesma situação. É a mesma situação. Você tem o dente, você vai dividi-lo em 3/3 e você tem o posicionamento, né, da sua parte ativa entre o terço médio e cervical da estrutura dental. Pode ser que durante o seu delineamento você encontre equador protético na parte mais superior. Isso quer dizer que de aqui para aqui é retenção, excesso de retenção, certo? Não por causa disso, se você encontrar isso no seu modelo em gesso, você vai desenhar isso aqui assim. Você não tem como fazer isso. Provavelmente, você vai ter que alterar a morfologia, a forma dessa área vestibular, para garantir que o equador que você tem aqui, ele apareça numa área mais conveniente para você. E aí você precisa talvez desgastar aquela estrutura. Tá? Por isso que eu estou dizendo, você pode no seu delineamento da estrutura dental encontrar o equador protético fora da posição que você quer, mas o desenho do grampo tem que ser o correto. Porque aí você avalia o modelo e vai dizer, esse equador protético não corresponde à posição que eu tenho do meu grampo. Então eu vou ter que modificar. Tá? Não se faz o contrário. Então aqui, vocês estão vendo aqui, primeiro terço, segundo terço, terço cervical. Tá? Então o nosso conector, o nosso braço de retenção, ele sempre está localizado entre o terço médio e cervical. Né? Essa é a sua posição. Embora vocês tenham vendo que existe um desenho de equador protético mais superior, isso quer dizer que toda a estrutura do grampo, o braço completo está em área retentiva, o que não é correto. Por isso que você, mesmo que você encontre um desenho que não seja o mais favorável para o desenho da armação metálica, do grampo no caso, você tem que desenhar o grampo na forma correta. Agora sim, você vendo essa condição, você vai dizer, esse equador protético está dando muita retenção para o meu braço. Então eu preciso mudar ele. E aí você vai desgastar com as faquinhas no delineador para diminuir, para deslocar esse equador protético para uma área mais inferior. E nesse caso específico que vocês estão vendo aí, talvez, já que eu tenho essa forma daqui, o correto seria que o equador protético fosse assim. Certo? Todo mundo entende isso? Tá? O desenho ideal para esse tipo de grampo seria esse daqui. A parte, os 2/3 do braço de retenção que são rígidos, entrando pela área de expulsão. E aí não causa problema. E a parte que é flexível, que é o terço final do grampo, está na área de retenção, que é o correto. Mais uma vez, por isso que, embora você encontre um desenho, um delineamento, um equador protético que não é favorável, você desenha a armação de forma correta. E aí você consegue enxergar a necessidade de alteração do contorno do dente. Tá? Não esqueçam disso. No caso do grampo de ação por barra, por torção, né? Você tem a mesma condição. O grampo ele fica localizado entre o terço médio e o terço cervical. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, essa retenção aqui, eu não subo mais do que isso. Eu sei que eu preciso modificar esse equador protético, tá? Para poder colocar uma área mais favorável para essa ação de ponta desse grampo. Tá? Então, não devemos esquecer isso. E aqui vamos lembrar um conhecimento já adquirido no momento anterior, a calibração. Né? Então, vocês estão vendo aqui, nesse desenho, que você tem um perfil. Né? Esse perfil
vai determinar quanta retenção você tem naquele local, né? A retenção você vai observar abaixo do equador protético. Só que toda essa área oferece retenção. E você tem que saber para que lado você vai colocar a ponta ativa do grampo. Ela pode ser de mesial para distal ou de distal para mesial. Vai depender muito da condição do posicionamento dos espaços sedêntulos e das áreas de retenção. Por exemplo, se eu tenho um espaço intercalar, se você tem um espaço intercalar, o que é o mais comum? Por exemplo, se você usar um circunferencial aqui, a retenção que você procura, ela deve estar em mesial da estrutura dental. Por quê? Porque o circunferencial vai assim. Por isso que aqui vai de distal para mesial. Tudo bem? Tá? Mesma condição aqui. Se você coloca um circunferencial aqui, a área de retenção tem que estar para o lado distal. Então vai de mesial para distal. Certo? Todo mundo entende isso? Diferente quando você trabalha com extremidade livre. Diferente quando você trabalha com extremidade livre. Por quê? Porque no princípio de construção, se fosse intercalar, o apoio está aqui, vizinho ao espaço protético. Como agora está em espaço livre, extremidade distal, o apoio já não está próximo ao espaço protético. Ele se afasta do espaço protético. Então o apoio está aqui agora. Então agora, para essa condição de extremidade livre, se você quiser usar o circunferencial, ele vai de mesial para distal. Completamente diferente. Muda completamente a mecânica. Isso não pode esquecer. Porque para desenho, em desenho praticamente, a gente lembra muito disso. Tá? Então a posição de um braço pode ir de mesial para distal ou de distal para mesial. Depende de onde você tem a retenção, mas também depende da condição de extremidade que você tenha, ou intercalar ou extremidade livre. Tá? Muda em função disso. E quando nós temos essa estrutura dental, um contorno vestibular, você tem um ponto mais tangencial, que seria o equador protético daquela estrutura dental, e por baixo dessa área você tem uma área de retenção. Uma área de retenção, que é aquela que vocês estão vendo em verde e amarelo. Né? E para o momento que você precisa determinar qual desses pontos para retenção você vai usar, você poderia usar esse ponto aqui, na verdade, porque está dentro da retenção. Você poderia usar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Você tem N pontos que você pode usar, porque a retenção vai até a parte final. E aí vem o seu conhecimento. Eu vou usar uma liga de cromo cobalto cromo, na verdade, cobalto cromo, né? Que é uma liga rígida, que ela não flexa tanto. Então, se eu colocá-la aqui, o que vai acontecer? O que pode acontecer com o dente se eu colocar uma retenção grande aqui, uma liga de cobalto cromo? A liga é rígida. Movimentação. Ele vai empurrar o dente, ele vai movimentar. A liga, vamos pensar assim, imagine meu dedo aqui, ou o braço, que fica melhor. A liga de cobalto cromo, ela permite uma pequena flexão, é só isso, praticamente imperceptível. Então a área de retenção tem que ser a menor possível. Tudo bem? Tem que ser a menor possível. Se eu colocar aqui, então o braço teria que fazer isso daqui. Ou a área ativa teria que deslocar tudo isso daqui. E o cobalto cromo não faz isso. Então, se você empurrar a armação metálica e a parte ativa do grampo passar por aqui, ela vai passar e vai ficar aqui. Vai ficar aqui. No momento de você querer retirar a prótese, isso de aqui, que está na parte mais inferior, onde tem muita retenção, o braço não vai fazer isso daqui para sair. O braço só faz isso e acaba tritando toda a estrutura dental e empurra tudo para um lado. Deu para entender agora? Tá? Então, quando você vai calibrar a área de retenção, você precisa saber que tipo de liga você vai usar. O que se usa comumente é cobalto cromo. Cobalto cromo é uma estrutura rígida, dura, com pouca capacidade de flexão. Então você precisa usar uma ponta calibradora que seja a menor possível.
Você tem 3 pontas calibradoras para usar, né? A menor de todas, que é 0,10 ou 0,25, dependendo de como você meça em polegadas, né? Ou milímetros, tá? E você tem o extremo da ponta calibradora, que é uma área que te dá maior área de retenção, que é o que se usa para fios que tem alta flexibilidade, como por exemplo o fio de ouro, que é bem flexível. Então, uma liga que tenha muita flexão, eu poderia usá-la aqui, por exemplo, uma área que tem muita retenção, uma liga de cobalto cromo, eu uso uma área de menor retenção. Esse é o princípio. Tudo bem? Tá? Onde você procura a retenção? Se você está em espaço intercalar, e você vai usar circunferencial, o apoio está aqui, Então, se você tem uma área de retenção, como um equador protético como esse, você precisa saber onde colocar a retenção, você não vai colocá-la aqui. Por quê? Porque você sabe que o desenho manda você fazer isso de aqui. Não é isso? Então, para esse caso específico, você tem que procurar retenção para a ponta ativa do seu grampo no sentido mesial do dente, para essa característica. Diferente quando você está aqui, porque você sabe que o desenho é esse daqui. Então, se você tem um equador protético dessa forma, você não vai procurar a retenção aqui, porque aí não tem nada aí. Você tem que procurar a retenção na extremidade distal. E aqui, no caso, na extremidade mesial. Por isso que depende de como você vai posicionar o seu grampo. Tudo bem? Todo mundo entende isso? Tá? Depende em que posição a ponta ativa vai ficar. Isso na classe 3. Mas quando é classe 2 ou classe 1, muda. Por quê? Porque agora o apoio é se afastando do espaço protético. Então não é mais por mesial. Mesmo que você tenha esse equador protético, você tem que procurar sua retenção na distal, desde que você use o grampo por abraçamento. Mudou. Então, como você localiza a área de retenção? Você localiza a área de retenção não definindo muitas vezes somente o equador protético. Tá? Não se define unicamente sabendo onde está o equador protético. Você precisa saber também onde está a posição da ponta do grampo. Tudo bem? Tá? A pergunta é como você define, né, a posição da ponta ativa do grampo. Não é só abaixo do equador protético, porque não é. Porque tem mesial, centro e distal, e toda a área do equador protético abaixo da retenção para você poder colocar. Resposta não está correta, tá? Não está completa. Porque você precisa saber para que lado você vai colocar a ponta ativa. Isso depende da localização. Como você determina a calibragem a ser usada para a determinação da retenção? Dependendo do tipo de liga que eu vou usar. Simples, pontual a resposta. Depende do tipo de liga. Sendo uma liga de cobalto cromo, a menor calibração. Sendo uma liga flexível, com muita flexão, tipo liga de ouro, uma máxima calibração. Né? São coisas bem diferentes. Então, aqui para mostrar mais uma vez, né? O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, no desenho aqui? Vamos ampliar esse desenho. Você tem a face vestibular, acredito que seja um canino, e você tem a ponta calibradora descendo aqui assim. Né? Você tem isso daqui. Se você usar uma ponta maior, ela vai descer mais e vai te dar outro ponto de retenção. Se você usar a maior, veja que para cada ponta calibradora você tem um ponto de retenção diferente. Né? Se você usa a ponta maior, que é por um grampo flexível, ela se aproxima mais à cervical. Esse é o princípio. Você está usando a ponta calibradora para poder determinar o ponto de retenção, a ponta onde vai ficar a parte final do seu grampo. Como você usa a ponta? Você está vendo que a ponta aqui
ela está encostada no equador do dente. Esse é o princípio, você tem que encostar a haste, tem que tocar o gesso da superfície. E a partir daí, uma vez que tocou, você sobe a ponta calibradora até tocar. E aí você tem, no caso, 3 tipos de retenção. Cobalto cromo, uma liga que seja medianamente flexível e uma liga mais flexível. Tá? Não se troca isso, por quê? O que ocorre, por exemplo, se eu uso, vamos pensar assim, se eu uso, por exemplo, uma calibragem maior, já expliquei isso. Se você usa uma calibragem maior e você coloca a liga aqui, ela empurra o dente. Para entrar, ela empurra. Para sair, ela empurra. Acaba deslocando, força lateral. A pior força que você tem para atuar sobre um pilar. Se você usa, por exemplo, um fio flexível, muito flexível, com retenção para cromo cobalto, o que ocorre? Se eu uso um fio muito flexível na retenção de cobalto cromo, não retém nada. Todo mundo entende isso? Ele não retém. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de flexão maior, só que o pouco de retenção que tem, ela praticamente passa sem ter movimento. Tá? Esse é o princípio. Eu vou fazer uma prótese com liga de ouro, a calibração muda. Os pontos de referência mudam completamente. Né? Então, eu preciso uma área de retenção maior. Cobalto cromo não, é o contrário. É uma área menor. Por quê? Porque o metal não flexa. Tá? Professor? Sim. Aí, no caso, vai depender da escolha da ponta. No caso, você vai escolher a ponta baseado no material que você vai usar. Não. Os desenhos são assim, por exemplo. Você tem um circunferencial, certo? Um circunferencial que abraça. Ele pode ser feito em liga de cobalto cromo, ele pode ser feito em liga de ouro, por exemplo, ou ele pode ser feito em liga de titânio. Você tem 3 ligas bem clássicas para usar, tá? O desenho dele não muda, a forma dele não muda, de como vai ser o grão. O que muda a escolha do metal. Imagina que o paciente por algum motivo tenha alergia a algum componente do cobalto cromo e você precisa usar uma liga áurica, liga de ouro. Então você sabe agora que como você vai usar uma liga áurica e ela tem maior flexão, você tem uma capacidade de usar uma maior retenção. Então o traçado vai ser o mesmo. Sim. O que muda é a posição da ponta calibradora. Vai mudar o calibrador que você usa, que não é o mesmo do cobalto cromo, e a posição vai mudar. Provavelmente a haste, o braço de retenção, ele fica mais próximo de cervical. Né? Todo mundo entende isso? Provavelmente o posicionamento da área cervical vai permitir com que o grampo se aproxime mais a uma área cervical, o que pode trazer algumas consequências também negativas. Qual seria a consequência negativa de você deixar muito próximo de uma área cervical, de uma área gengival? Hã? Possibilidade maior de causar trauma na gengiva pode ser, tá? Acumulação de alimento, é a pior coisa que tem. Ah, professor, mas é ouro. O ouro não acumula tanto, mas mesmo assim, se você tem uma higiene deficiente, né, mesmo que você tenha mudado para uma liga mais biocompatível, que é a liga áurica, se você não escovar, vai ter problema do mesmo jeito. Tá? Então isso é importante. Veja como, a partir da mudança das variáveis, a gente tem algumas dificuldades para poder trabalhar com as ligas. Né? Então aqui a característica do braço de retenção, ele é afunilado. Né? O braço de retenção é afunilado. Por quê? Porque essa área do terço final ela tem que ter uma espessura menor para poder flexar. Né? Já o braço de oposição, ele tem seu início e seu final praticamente da mesma espessura, da mesma largura. Né? Por quê? Porque ele não precisa flexar, ele só vai estar aí para se contrapor à força que exerce o braço de retenção durante a função. Tá? Então, comumente a gente chama essa porção final, né, do braço de retenção em ponta e o braço de posição arredondado. Né? A gente chama comumente isso aí o rabo do rato, né? E aqui do gato. Né? Chama comumente assim. Tá? Isso é característico. Tá? Quando você vai fazer desenho de armação, isso a gente vai fazer. Né? Braço de retenção termina em ponta. Braço de oposição é arredondado, não se confunda, porque se a gente estiver avaliando
e estiver assim, e a área de retenção, meu amigo, não serve. Então, o desenho é importante. Se você errar no desenho e mandar para o protético, ele vai fazer o que você está enviando. Tá? Então, não esqueça, ponta ativa do braço de retenção termina bem em forma aguda. E a ponta final, o braço, a porção final do braço de oposição termina arredondado. Tá? Braço de oposição, por quê? Porque simplesmente o braço de oposição não vai ter flexão nenhuma na sua porção final. O braço de oposição, tá? Segue os princípios também dos terços. Né? Estão vendo nesse desenho aí? Ele praticamente está posicionado no terço médio. Né? Essa é a sua área de localização. E claro, ele deve estar sempre supraequatorialmente. Então, se eu tenho esse desenho aqui, se eu tenho meu equador protético, por exemplo, aqui, né, eu tenho toda essa área de expulsão. Só que eu tenho que posicionar esse meu braço de oposição no seu lugar certo. Que seria esse daqui, no terço médio. Tá? Se eu tenho um equador protético com muita retenção, eu vou desenhar o braço de oposição onde ele deve estar. Só que eu sei que vou ter que mudar a anatomia daquele dente, porque assim como está eu não consigo colocar o braço. Vou ter que fazer o quê? Desgastar para permitir que o equador protético está mais para oclusal, ele desça provavelmente até aqui, para poder criar, construir o braço de oposição. Se eu deixar assim como está, o que vai acontecer? O braço vai querer descer e não vai poder, porque ele não vai nunca flexar, ele vai empurrar o dente, causa problema, tá? Então, mesmo que seu equador protético não seja o mais favorável, o seu desenho tem que ser o correto, porque a partir daí você visualiza a necessidade ou não de desgaste. Tá? Aqui, mais uma vez, para lembrar as características do braço de retenção. Se a gente faz um corte transversal do grampo, do braço, você vai ver que ele não é circunferencial, não é uma circunferência perfeita. Tá? No corte transversal, um braço de retenção não é circunferência. Tá? Ele tem um formato de meia cana. Significa isso, que ele é assim. No corte transversal, o braço não é uma circunferência. Ele não é um cilindro perfeito. Ele é uma meia cana. E a parte plana é a parte que entra em contato com a superfície dental. A parte plana é a parte que entra em contato com a superfície dental. Tá? Estou lembrando mais uma vez. No corte transversal de um braço de retenção, ele não é um cilindro, não é uma esfera, não é um círculo. Ele é uma meia cana. E a parte plana está em contato com a superfície dental. Tudo isso obedece a princípios de construção de engenharia, mas a gente não discute isso aqui. Mas tem um porquê, né? Em relação ao atrito, comprimento, enfim. Quais são os principais problemas associados a grampos? Principais problemas. O braço de retenção, ele deve ser, desde sua origem, né? Ele tem uma medida determinada e conforme ele vai crescendo, ele vai avançando, ele vai diminuindo. Mas ele diminui de uma forma constante, certo? Isso faz com que ele mantenha suas características de rigidez nos 2 terços superiores e de flexibilidade no seu terço inferior. Tá? Então, quando você desenha
quando você desenha desde o início o braço de retenção, ele vai afunilando. Você tem uma diminuição da sua largura constantemente, proporcionalmente. O que você não pode fazer é tipo, você está construindo, desenhando, e chega uma parte em que você vai afunilar aqui, por algum motivo, por erro de desenho. O que pode acontecer numa liga de metal assim? Está diminuindo. Pode fraturar. Primeira coisa, ele pode fraturar. O que mais? Mecanicamente, o que você pode ter aí? Fratura é importantíssima. Talvez uma flexão maior. Flexão maior, perfeito. Porque está diminuindo a área. Então, provavelmente, a partir daqui flexa. E aí, a retenção é maior ou menor? Menor. Menor. Né? Esse é o raciocínio que a gente quer. Então, você tem que ter uma estrutura que vai constantemente diminuindo sua largura. Para quê? Para que a propriedade física, né, de flexão ela se mantenha rígido nos 2/3 e flexível na ponta. Se você afunila antes, risco de fratura muda tudo. Tá? Pode fraturar, isso que ocorre, fratura, e a flexão do braço como um todo pode acontecer, o que não deveria ser, porque o que deve flexar unicamente é a ponta ativa e o terço final. Tá? O desenho é importante por causa disso, a forma, a localização. Isso ocorre bem comumente. Eu faço um braço de retenção dessa forma. Dessa forma. Sendo que, pelo que já foi dito anteriormente, o braço ele tem que estar localizado no terço médio para o terço cervical. Né? Então, qual seria a sua posição real? Provavelmente essa daqui. Isso aqui é desenho. Então a gente pergunta, por que? Me diga se essa posição está certa ou está correta. O que você tem que lembrar na hora? Que existem terços de posicionamento. E tem que lembrar que o grampo, o braço de retenção está no terço médio e terço cervical. O desenho muda. Eu posso te dar um equador protético dessa forma, dizendo para você que aqui é extremidade livre. E eu peço para você desenhar circunferencial aqui. Ou desenhar braço de oposição aqui. Ou desenhar placa proximal aqui. Então você tem que saber que há princípio de construção. Professor, mas nesse caso não haveria possibilidade de colocação de um circunferência, de um braço de oposição, por exemplo. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é desenho. Coloque um grampo. Você sabe que por princípio um braço de oposição ele tem que estar localizado aqui mais ou menos. Se você divide terço médio, terço médio, terço médio. A pergunta não é se o equador protético está correto ou não. A pergunta foi bem pontual. Desenhe um braço de retenção ou desenhe braço de oposição. Você vai direto para isso. A gente não está questionando se ele está correto ou não. Por quê? Porque eu estou dizendo mais uma vez que mesmo que o equador protético não seja favorável, ele se desenha da forma que deve ser. Por quê? Porque se você está desenhando da forma correta e você vê que o seu equador protético é superior, é muita retenção, você sabe que tem que modificar. E no complemento da pergunta pode ser, e o que eu faria em relação para realmente fazer acontecer essa posição, esse posicionamento de braço? Aí sim você complementa. Diminuir, fazer um plano guia para diminuir, deslocar a posição do
do equador protético por uma área mais inferior, né? Que te conduz a uma posição onde o braço de oposição esteja supra o equador protético. É isso. Todo mundo entendeu isso? Tá? Como ia ser o desenho da placa? A placa, se for na extremidade livre, por exemplo, a placa vem aqui assim. A placa vem nessa posição aqui. Eu posso ter uma condição onde eu tenha, por exemplo, um equador um perfil de emergência bem mais agudo. E a pergunta pode ser: localize a placa proximal e diga a modificação que deve ser feita para ela não acumular alimento. Você sabe que vai ter que mudar. Aqui tem um ângulo morto. O que você tem que fazer? Um plano guia. Então, o plano guia deve mais ou menos desgastar por isso daqui. Você desenha a placa proximal onde deveria estar, mas já com o plano guia, devido à anulação do ângulo morto, que você não pode deixar isso daqui, você precisa fazer isso aqui se denomina slice, desgaste. Desgaste. Então você vai dizer, não, placa proximal nessa posição, mas precisa de um desgaste ou slice para poder deixar essa placa proximal sem ângulo morto. Diferente. Você veja que o posicionamento, na verdade, ele não muda. O que muda vai ser o desgaste que você tem que fazer. Por isso que é importante você saber até onde vai esse plano guia, até onde vai essa placa proximal, quais são as condições do seu desenho dentro da armação de participação removível. Mesma coisa com braço de retenção, mesma coisa com apoio, mesma coisa com os braços de oposição. Vamos aqui. E a indicação, né? A indicação de grampo ou de posicionamento. De forma geral, um braço ou um retenedor circunferencial, né? Ele funciona melhor em dentes que tenham volume, que tenham área, molares, por exemplo, né? Os circunferenciais são bem mais indicados, estou dizendo bem mais, né? Para molares, estruturas que tenham área, você consegue abraçar. Tá? Isso não quer dizer que não haja indicação para premolares ou para caninos, que vocês vão ver isso em literatura. Estou dizendo que a condição é mais favorável, porque você tem o princípio de poder cobrir os 180 graus, aquela estrutura. E os grampos de ação por barra, né? Vocês vão encontrar na literatura mais indicados para estruturas de dentes anteriores, né? Caninos, por exemplo. Tá? Estou dizendo mais indicados, estou dizendo que é só isso. Porque vocês vão encontrar na literatura também grampos circunferenciais associados a caninos, por exemplo. Tá? Querem parar um pouco aqui? 10 minutos? Dá um clique aí. Só no vermelho.